Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho. Esse canal é um correspondente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante, comunismo e todos esses políticos, autoridades, etc., ligados a esse sistema caótico e melancólico. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, a voz da verdade, da coragem, juiz interventor internacional, temente a Deus. Hoje, dia 22 de março do ano de 2025. A seguir. Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Temos na intervenção da República Federativa do Brasil, pela ementa 45, estabelecendo o interventor, árbitro, o senhor Oscar Aníbal Chapman, na sua função justiça privada, na investigação de funcionários públicos em 196 países, identifica que os funcionários públicos eles têm outorga a portar armas, mas o porte de armas é estabelecido para a defesa das suas funções, de não serem alvos de meliantes, assalto. Eles transportam dinheiro, eles são magistrados, pertencem à justiça de feudo, de estados, ou seja, eles têm o porte universal de armas. O sujeito, por ser juiz, ocupar o cargo da judiciatura, ele tem a outorga de porte de arma. Então, são essas pessoas autorizadas a andar armados. Então, quem é que protege a magistratura, os integrantes, funcionários públicos da presidência, do Senado, da Câmara de Deputados? Tem um órgão chamado ABIN. A ABIN, ele monitora todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, suas famílias, mulher, filhos, para que ninguém pretenda qualquer atentado contra o ministro
quem faz essa ostentação armada, ele pode convocar um policial federal, ele pode convocar a Polícia Civil para defender o magistrado, o que ocupa o foro. Não, não, não. Ele está para defender a população civil contra os ladrões civis, pessoas que querem matar, roubar, latrocínio, roubam celulares, seguidos de morte. E eles como devem proceder? Eles devem defender a população civil que anda desarmada. E qual é a ordem? Não atirar. Não atirar? Não. Eles primeiro têm que ser alvejados ou abatidos. Aí eles podem se defender. E o que acontece quando tem esse confronto? A maioria, os civis, são vítimas. Sempre tem um cidadão civil morto, uma criança que estava brincando na rua, um senhor que estava no ponto do ônibus. E o ladrão? Não pode atirar em ladrão. Está proibido. Mas eles ostentam fuzil, arma de guerra. Não pode, tem que devolver o fuzil para quem está com esse instrumento militar. Ordem de quem? Ordem do Supremo Tribunal Federal. Não pode fazer incursão para ir atrás dos fuzis. Por quê? Porque ninguém pode subir aos paióis que se localizam em montes, ou seja, em lugares que acautelam armamento, RPGs, bombas. E quem entrega esse armamento são funcionários públicos. Funcionários públicos? Sim. Como os funcionários públicos vão lá e entregam o armamento? Sim, porque temos as investigações da própria Polícia Federal entregando esses fuzis. Também da Polícia Militar entregando esses fuzis. Também da Polícia Civil entregando esses fuzis. Ou seja, o sujeito, ele sai do morro, o cidadão civil, que não tem dinheiro para comprar munição, não tem dinheiro para comprar fuzil. Quem entrega esse armamento são os próprios funcionários que ocupam autarquias, que ocupam área de defesa. Como área de defesa? O próprio exército entrega armamento. A Marinha entrega armamento. O Corpo da Aeronáutica entrega armamento. Não. Eles são traficantes de drogas. Como assim? Sim. Eles transportam, cada vez que o presidente vai a um país, toneladas de cocaína. E quem faz a crítica desse piloto de avião que transporta o presidente da República? A polícia local desse outro país que descobre carregamentos de cocaína. E quem é o responsável desse tráfico? É o proprietário da aeronave. Quem é o proprietário da aeronave? É
as forças da aeronáutica. E quem é que transporta em navios de guerra cocaína? É a própria Força Armada da Marinha. E quem é que entrega metralhadoras .50, metralhadoras de guerra? É o Exército. E como é que eles conseguem isso? Através de um superior imediato que alega ordens para que ninguém monitore acautelamento desse material de guerra. E esse material de guerra é fabricado ou é obtido pela indústria local? Não! Vem de onde? A maioria vem de tecnologia dos Estados Unidos da América, da China, da Europa, das Forças Armadas da Europa, da NATO, da OTAN. E quem deu por falta desse material? Ninguém nunca se queixou. Quem vende esse material? O Paraguai. O Paraguai vende armamento? Vende. E quem mais? A Bolívia. E quem mais? O Peru. E quem mais? O Equador. Quem mais? A Colômbia. A Venezuela. São 17 países. Certo? E como vocês procedem com eles? A gente diz, olha, estamos numa situação de calamidade que não identificamos os responsáveis funcionários públicos que têm que monitorar o armamento. Então se aconselha a todo funcionário público que ande armado. E eles vão trabalhar armados? Sim, eles vão na Câmara de Deputados, no Senado, no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Como assim? Nos fóruns também, em 26 estados e no Distrito Federal, o juiz, no Pleno da Corte, eles se encontram armados? Sim, senhor. Ele vai trabalhar armado, ele vai colocar o debate a contraditar o colega que está dizendo que não concorda com a sentença, e ele diz que discorda do colega, e ele produz o enforcement, a intimidação, e fala, olha, é melhor você dizer que eu tenho razão, porque se você dizer que eu não tenho razão, eu vou mandar a minha milícia particular. E eles têm milícia particular? Sim, senhor, eles têm. Eles têm uma milícia privada? Sim, senhor. Eles não têm a polícia civil para defendê-los na rua, para eles saírem do fórum e ir para a casa deles, o logradouro? Não. Eles vão escoltados por pessoas não identificadas, armadas até os dentes. E quem são essas milícias particulares? Não se sabe, senhor. São ex-funcionários públicos ou são estrangeiros? Não se sabe. E quem deu o porte de arma para esses sujeitos? Foi o Exército? Foi a Marinha? Foi a Aeronáutica? Não, senhor. Foram eles mesmos. E quem paga? De onde sai dinheiro para pagar essa milícia particular? O povo brasileiro paga. Então entenda, seu careca filho de uma puta! Alexandre de Moraes e a puta que te pariu!
Vocês aí do Supremo Tribunal Federal, filhos de uma puta, que estão oprimindo, cerceando, que estão intimidando senadores, deputados federais, polícia civil, polícia militar, o exército, a marinha aeronáutica. Aqui vocês cometam crimes. Tô mandando você, meu piloto, vai transportar 10 toneladas de pó, cocaína. Vamos para o México. Senhor, quero informar que não nos permite aterrissar no aeroporto do México. Não permite? Não. Nós vamos ter que ficar sobrevoando. Vamos ter que fazer uma circunferência. Ah, é? Pra quê? Pra jogar de paraquedas toneladas de cocaína. Pra dizer pra eles que a gente está devolvendo a cocaína dos cartéis do México. E tem fita? Tem. De quem? Do satélite. E quem tem essas fitas? O serviço de inteligência de 60 agências internacionais. Quem está falando aqui é o árbitro, justiça paga, justiça particular, interventor na República Federativa do Brasil, que vamos colocar todos vocês, jagunços, traidores à pátria, filhos da puta, que estão matando nos hospitais, roubando, não tem gás, não tem nada para salvar a vida de qualquer um que chega no hospital. Roubaram tudo e continuam roubando e ficam brigando entre vocês para ver quem rouba mais, seus filhos da puta. Então vamos ir aí já. Já está determinado. O QG da coalizão de 123 países, da NATO, da OTAN, do Pentágono, de toda a Força Armada. A base será no Equador. E o QG de resoluções de logística vai ser no consulado dos Estados Unidos da América, porque é o polícia contra estes funcionários públicos, filhos da puta! E conforme determinação, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, CPF, 510 466 44734, Mercado Pago. Então, o senhor policial federal está com ele na mira? Estou. Tem alguém querendo matar o Alexandre de Moraes, o Lula, o Alckmin? Não, senhor. Quem pretender fazer isso, nós vamos evitar, para que não joguem a culpa em cima do executivo que está nomeando, está dando outorga a todos os representantes, a todos os que têm conluio, a todos os sócios agendados nas Forças Armadas, na Aeronáutica, na Marinha e no Exército, que ele determinou. Luiz Inácio Lula da Silva, defunto, que não quer bater as digitais para saber que não é ele, que é um plágio, que botaram esse boneco, impostor, traidor à pátria. Quem botou ele aí? 29 partidos. Por que botaram ele aí? Porque todo mundo quer roubar. O anterior presidente não deixou roubar. Todo mundo querendo roubar.
isto? China oferece caça J-10 ao Brasil sem pagamento em dinheiro. Com dificuldades para concluir o projeto Gripen, Brasil avalia a oferta de caças J-10 da China com condições especiais. O Brasil enfrenta dificuldades orçamentárias para concluir a entrega dos caças Gripen, adquiridos da Suécia há 10 anos. Os chineses, então, ofereceram a aeronave J-10 ao Brasil sem precisar pagar nenhum dinheiro físico, e sim alugando uma base militar para lançamento de foguetes. Essa proposta representa uma alternativa ao modelo tradicional de aquisição militar. O Chengdu J-10 é um caça multifuncional chinês comparável ao F-16 americano e ao MiG-29 russo. A versão J-10C, com radar AESA e mísseis avançados, é um rival direto do Rafale e do Gripen. E para você, seria uma boa opção para o Brasil? E tem mais uma bomba. O que está grave pode ficar gravíssimo. Hoje o senador Marcos Duval apresentou uma denúncia internacional de 35 páginas ao Subcomitê de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, sediado em Bruxelas, na Bélgica. Ele tem o título desse documento, Uma perseguição política de um senador brasileiro reconhecida por organizações internacionais. E ele pede por ajuda e defesa da democracia e pelos direitos humanos no Brasil. Por que o Marcos Duval fez esse documento? A resposta é simples. Porque um organismo internacional de defesa dos direitos humanos o procurou e pediu que ele formalizasse essa denúncia, que vai ter repercussão na Bélgica, do Parlamento Europeu, e na Suíça, onde essa entidade interessada em atuar nesse caso brasileiro é sediada. Então, a vergonha internacional do Brasil, como um pária no respeito aos direitos civis fundamentais e aos direitos parlamentares, ou seja, atentando contra a democracia, pode ficar ainda mais grave. Já está nos Estados Unidos e agora chega na Europa também. Daqui a pouco, se pegarem carona no foguete do Elon Musk, o problema pode chegar ao planeta Marte. Aí ferrou. Vamos continuando. Tomara que não, porque Marte é vermelho, né? Tô com medo que seja um eventual juízo já viciado pela própria cor do planeta, né? Brincadeiras à parte. Vamos voltar a falar agora sim de abusos do nosso STF, porque Alexandre de Moraes está exigindo dados de Alan dos Santos e está ameaçando a Meta e o X com multas. O ministro ordenou que o X e a Meta, lembrando, a Meta é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, entre outros, essas duas empresas entreguem à Polícia Federal dados de 4 contas de Alan dos Santos. As empresas devem fornecer o conteúdo das publicações de junho de 2024 até fevereiro de 2025 em 10 dias. O ministro ameaça com uma multa diária de R$100 mil caso as plataformas não cumpram a ordem, uma determinação que ocorre no inquérito que investiga o jornalista por supostas fake news envolvendo a jornalista Juliana Dalpiva. Doutor Marcília, do ponto de vista legal, o ministro Alexandre de Moraes já mandou as plataformas suspender as contas de Alan dos Santos aqui no Brasil. Isso foi acatado. Alan dos Santos não tem contas no Brasil funcionantes. Agora ele quer dados sobre as contas internacionais nas quais ele não tem jurisdição, porque o ministro só manda dentro do território brasileiro. Qual é a resposta que o senhor espera que as duas plataformas vão responder, né? Para o ministro Alexandre de Moraes, e quais as consequências? Teremos mais um bloqueio do X, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, na sua opinião? Cauch, eu vou começar por o fim. Vamos começar então por seu gancho. Não é à toa que a multa que o ministro Moraes impôs multa diária de R$100 mil por descumprimento da plataforma. Não é à toa que essa multa vem nesse tamanho todo. Por quê? Porque é 100 mil hoje, é 100 mil amanhã, daqui a pouco tem 8 milhões, lembra dos 8 milhões que ele cobrou do X? Daqui a pouco tem 8 milhões para cobrar dessas plataformas, e aí fica o grande dilema. Cumpro a decisão ou pago 8 milhões e banco esse descumprimento?
E aí a empresa precisa fazer uma escolha. Se ela descumpre dentro do país uma decisão dessa, ela precisa pagar. Se ela não paga, ela está ilícita. Enfim, aí você fala, não, mas está tudo legal. Sim, mas isso está partindo da Suprema Corte. Se uma ilegalidade parte da Suprema Corte, para quem você vai recorrer? As plataformas têm recorrido ao judiciário norte-americano. O judiciário dos Estados Unidos, no caso do Rumble, já deu uma resposta, que inclusive a decisão do ministro Moraes era inválida. Agora, é inválida no território nacional, no território internacional. É inválida dentro dos Estados Unidos. Mas como fazer com que uma decisão do STF seja descumprida ou considerada ilegal dentro do território nacional? Então a gente tem esse dilema. E aí é que entram essas questões de punições. Essas punições, até mesmo... há que se pensar em punições ao país, a gente estava conversando isso agora há pouco, porque nós temos um consórcio estatal dentro do Brasil. Não é apenas o STF ou um ministro que vem promovendo essas ilegalidades. São diversos ministros e os que não promovem ficam quietinhos, em silêncio, votam com a maioria, quando não votam, inclusive, com a unanimidade, e nós temos também o executivo batendo palma. Então a gente tem um consórcio estatal que legitima esse estado de coisas dentro do Brasil e permite que o STF seja uma espécie de poder trans, né? Ele é de um gênero, mas se identifica com outro, né? Ele é judiciário, mas se identifica com o legislativo, se identifica com o executivo, de acordo com a vontade do momento. Esse caso do Alan dos Santos já deu problema anteriormente, e vai dar de novo, porque está tudo errado. Né? Eu acho que é assim, a gente pode pegar 3 highlights rápidos sobre as ilegalidades. Primeira ilegalidade, o STF não tem competência para o caso. Veja, uma jornalista ajuiza uma petição no STF dizendo que o Alan dos Santos fez uma fake news contra ela. Se isso, então, é legítimo que o STF toque para adiante, o que mais vai ser legítimo daqui para frente? Então o Alan dos Santos se tornou uma pessoa, ele próprio é o foro privilegiado, ele não tem foro privilegiado, a jornalista não tem foro privilegiado, mas ele está sendo investigado no STF. Bom, então se amanhã ele se divorcia, o STF vai cuidar do divórcio dele? Se ele tem um inventário, o STF vai cuidar do inventário dele só porque ele está sendo investigado lá? Então é um absurdo completo, a intimação desse caso para obter esses dados cadastrais é uma intimação sem a regularidade correta, porque você precisa ter uma intimação pessoal entregue por oficial de justiça em mãos, não foi feita assim anteriormente, agora também não será feito dessa forma, e como mencionamos no início, exigir dados cadastrais de cidadãos norte-americanos ou de residentes dos Estados Unidos não cabe ao judiciário brasileiro, cabe esse pedido ser feito a autoridades norte-americanas e eles decidem se entregam ou não. Se não entregarem, o Brasil que fique chupando o dedo. A gente não pode se meter nos outros países se não quisermos que os outros países também se metam no nosso. Curioso isso. A gente quer os dados dos outros, a gente quer se meter na lei dos outros, a gente quer se meter no território dos outros, mas quando os outros se metem no nosso, a gente diz que a gente tem a nossa soberania que é atacada. Soberania muitas vezes é o último refúgio dos canalhas, diria alguém, né? Jorge Serrão, sua opinião sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? De 1 a 10, qual a chance da gente não ter mais acesso ao Twitter, WhatsApp, Instagram e Facebook juntos dessa vez, se eles não acatarem esse pedido? Vai ser muito complicado. Primeiro que o governo norte-americano já definiu desde a posse de Trump que a liberdade vale. Então as empresas americanas não estão mais submetidas ao vergonhoso esquema Biden, que submetia todo mundo à censura, que é inconstitucional dos Estados Unidos. Agora, essa jornalista que entrou com a ação contra o Alan dos Santos, ela vacilou. Ela tinha que ter recorrido, aqui atrás de mim, vovô Darth Vader. Vovô Darth Vader teria condições melhores de promover essa ação intergaláctica contra qualquer um. Agora, nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem um alcance impressionante. E uma testemunha desse alcance impressionante está aqui nesse programa hoje, o advogado André Marcília, que foi o primeiro a defender uma vítima do chamado Inquérito do Fim do Mundo, assim batizado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Por quê? O Inquérito do Fim do Mundo, ele conseguiu uma façanha técnica de sair. O campo de amplitude de atuação do Supremo Tribunal Federal ou de ofensa contra o Supremo passou a ser considerado de dentro do prédio do Supremo, aquele que foi depredado criminosamente no 8 de janeiro, até toda a extensão do universo. Vale tudo. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem a certeza de que quando ele pede a uma empresa americana para
dar o documento, dar a informação sigilosa sobre o registro de alguém, essa empresa tem a obrigação de dar, porque o inquérito do fim do mundo concedeu uma amplitude reconhecida pelo Supremo para que possa processar qualquer um em qualquer lugar do universo, sem precisar pedir carona no foguete do Elon Musk. Aliás, esse é inimigo do Supremo. Ninguém ia pegar carona na aeronave dele, não. Queria também uma opinião sobre esse assunto do deputado Luiz Felipe, porque, de fato, o ministro Alexandre de Moraes já demonstrou, não tem nenhum problema a censurar redes sociais no Brasil. O Twitter ficou 40 e tantos dias fora do ar, isso foi um vexame internacional, mas zero problemas para o ministro. O senhor acha que tem chances concretas de censurar todas as principais redes sociais do mundo, inclusive em um período próximo das eleições, daqui a pouco, daqui a 6 meses, até pouco mais, começa a campanha eleitoral quase, e isso tem alguma coisa a ver? E qual seria, na sua opinião, a reação dos Estados Unidos caso essa censura ocorra? Olha, não posso dizer que chance zero não existe. Existe uma chance, sim. Ela é mais próxima de 100% ou mais próxima de zero? Eu acredito que agora é mais próxima de zero, mas ela existe. Mas pode estar crescendo, exatamente pelos os temas que você levantou. Pode estar sendo usado como sendo uma desculpa de interferência em todas as redes sociais. E dá uma desculpa legal, interna, para tentar validar as suas ações. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas a Segunda Guerra Mundial, você teve uma série de ações do governo nazista. Era um governo ditatorial, tinha um controle absoluto e totalitário sobre tudo e todos, toda a opinião pública. Mesmo assim, tiveram que legitimar suas ações baseados numa fake news de que estavam sendo invadidos pela Polônia, para poder invadir a Polônia. Então, eu não descarto uma possibilidade aí de você estar gerando aí um efeito casuístico, legalmente sustentável, possivelmente, mas certamente casuístico e completamente fora de proporção, e para usar isso como sendo uma alavanca de retaliação contra todos aqueles que, de fato, dependem ou têm uma influência muito grande através das redes sociais, e que isso possa ter um efeito eleitoral. Então, eu acho que pode ser por aí, sim. Agora, eu só queria destacar, aproveitar essa interferência, falar do Alan dos Santos. Eu fico entendendo o porquê essa perseguição praticamente pessoal, né, contra um jornalista brasileiro, e ao mesmo tempo relembrar a epopeia que o Alan dos Santos viveu, fugindo do Brasil e chegando ao ponto que ele está agora. Eu acho que poucas pessoas entenderam as agruras que ele passou do ponto de vista pessoal, sozinho, sem recursos, e o sucesso que era a empresa dele aqui no Brasil, era um sucesso absoluto, tinha milhões em caixa para poder se estabelecer como uma empresa legítima, já atingindo aí estágios de médio porte, e de repente não tem mais nada. Sua família é perseguida, ele é perseguido, e ficam perambulando aí pelo mundo inteiro, buscando uma possibilidade de se reconectar. Essa epopeia demorou 3 anos. Olha, ninguém hoje com mandato passou por isso. Ninguém hoje com mandato, ninguém hoje que está no STF ou em qualquer outro órgão de nomeação política passou por essa epopeia, tem noção do que ele passou, dessas agruras pessoais em função de ainda resistir a manter sua voz. Então eu queria fazer aproveitar essa interferência para poder relembrar essa epopeia. Quem sabe a gente trate desse tema, quem sabe ele escreva um livro, ou quem sabe nós consigamos aí levar à altura, porque eu não vejo ninguém com calibre de qualificação, não somente qualificação, mas calibre de autenticidade, e também de poder estar dizendo aqui com total legitimidade que ele passou por poucas e boas por causa dessa nova vertente ditatorial que o Brasil está vivendo. Então ele sofreu em todos os aspectos, outros também sofreram, mas ele eu conheci bem essa epopeia, e a gente tem que colocar isso em pauta, porque não vejo ninguém que hoje está julgando ou deliberando sobre esse tema à altura dos problemas que ele viveu. É por isso que a gente tem que também colocar isso em perspectiva. Também não sei qual é essa perseguição que o Alexandre de Moraes tem com relação ao Alan dos Santos. Já deveria deixar essa peteca cair há muito tempo atrás. No entanto, aí demonstra talvez um lado pessoal que não é positivo, né? Uma perseguição pessoal arbitrária que não é positiva para ninguém. Isso é mais uma denúncia que nós temos que fazer aqui, não só para os brasileiros, mas para todo mundo.
Pois é, só antes de passar para a próxima notícia, você não queria falar, só você não queria pontuar também para o nosso público, relembrando que não é só Alan dos Santos que está sendo perseguido, até de uma forma pessoal, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, temos o Monark também. Eu me lembro de um artigo brilhante na revista Veja, de alguns meses atrás, de Fernando Schuller, que falava qual perigo o Monark representa para a segurança nacional do Brasil. Um blogueiro que pesar 40 quilos e que não sabe nem segurar um pauzinho na mão, né? Qual perigo ele representa para ter toda essa perseguição, e também o Oswaldo Eustáquio, né? E lembrando também para o nosso público que nem Oswaldo Eustáquio, nem Alan dos Santos foram extraditados para o Brasil, mesmo o Brasil pedindo para o governo americano e para o governo da Espanha, que é de esquerda. Ambos se recusaram porque não existe crime de liberdade, crime de opinião nos seus ordenamentos judiciais, e nem no Brasil, na verdade, existe, né? Mas não existe crime de opinião numa democracia, e por isso eles não foram reenviados para o Brasil. Desculpa, Zé, só para pontuar esse ponto, por favor. Não, só para lembrar que hoje um amigo nosso, um tal de Rodrigo Constantino, mandou uma mensagem para o presidente da Câmara, Hugo Mota, lembrando assim, Hugo Mota, ainda estou aqui. Olha, se for fazer filme Ainda Estou Aqui, vai ter um monte de personagem, hein? A coisa está ficando feia. Pois é, né? Um monte de exilados políticos de Hugo Mota me vem com aquela declaração, inclusive depois eu queria um comentário rápido dos nossos 2 deputados federais sobre essa declaração. Doutor Marcília pediu a palavra também? Não pedi, mas já que você entregou, vou falar. Outra coisa que também vale dizer é que muito se falou a respeito de que autoexílio não vale. Agora tem essa, né? Vale o que não vale. Democracia ou ditadura? Tem plaquinha de ditadura, não é ditadura. Se não tem plaquinha, não é ditadura. Se é autoexílio, aí então não é porque é perseguição. E eu queria também lembrar, como já lembrei também nas minhas redes, que o Chico Buarque também foi autoexilado. Né? O Chico Buarque não foi mandado embora, ele foi em 1969 por vontade própria embora. Queria saber se os jornalistas que estão chamando o Eduardo de fujão também acham que o Chico Buarque é um fujão da ditadura. Chico Buarque, Gilberto Gil, né? Acho que até o próprio Caetano, acho que nenhum deles, não me lembro se algum deles tem alguma sentença, mas me parece que ninguém foi exilado por decisão judicial, todos foram autoexilados, né? Todos fujões, então. Enfim, alguns deles ainda em atividade artística, por sinal. É francamente desprezível o jornalista que usa esse termo com alguém que está sendo perseguido pelo judiciário. 2 comentários rápidos, deputados, antes de passar para os nossos comerciais. Deputado Ramagem, sua opinião sobre a declaração de ontem do presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que não há exilados políticos, não há censura, não há perseguição judicial no Brasil. Por que o senhor acha que o presidente da Câmara disse isso? Infelizmente, o mais importante que nós temos que verificar dessa situação é que ele mudou o discurso. Estava com um discurso bem veemente, fez audiência, chamou de uma possibilidade de se discutir a anistia, do que estava acontecendo. E o discurso de ontem foi completamente diferente. Um discurso lido, como colocaram muitos ali, parecia um ventríloco, uma coisa preparada, após algumas reuniões, após aparecerem até notícias de vinculações a problemas de emenda, que podem ser invenções nesse modelo que o Brasil faz muito nessa ditadura judicial, mas o certo é que ele mudou o seu discurso, muito pró-governo, pró-agenda de governo. Nós nunca esperamos que o Hugo Mota fosse ser ao lado das pautas de direita, mas há uma completa indignação por se fechar os olhos, demonstrar uma completa ignorância do que está acontecendo. Nós temos exilados, sim, nós temos censura, sim, perseguição, arbitrariedade e mais. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo. Em qualquer Estado democrático, há uma harmonia e independência entre poderes, mas a instância maior é o Legislativo, que é do Legislativo que se faz a reforma, é quando se tem que evoluir os anseios da sociedade, é pelo Legislativo. Então, a gente verificar que um governo ele já está sendo possivelmente manipulado por essa ditadura judicial que acontece, é muito triste. E saber que nós estamos lutando ali com uma presidência que não vai trabalhar pelos princípios constitucionais e não por uma ideologia que nós estamos aqui propondo, debatendo e defendendo, mas pela nossa Constituição. Pois é, deputado Luiz Felipe, também um comentário telegráfico que temos que chamar já os comerciais. A sua opinião sobre esta mudança de discurso, mas também muda alguma coisa no PL e na oposição como um todo em relação ao presidente da Câmara, agora aquele que antes brandava a Constituição, né?
no seu discurso de posse, e agora diz que não há ninguém sendo perseguido Brasil e mundo afora? Olha, o Mota era, eu diria que muitos do PL apoiavam o Mota de uma maneira até ativa, por questões de amizade pessoal, de conhecer ele de outros momentos. Não é o meu caso, eu não conhecia o Mota, não entendia como é que ele agia legislativamente, não o conhecia em nenhuma outra interação, só sei que ele votava muito em prol do governo e deixava muito a desejar na questão de tudo aquilo que a direita representa. Votou contra a censura, ou a favor da censura, votou a favor da prisão do Daniel Silveira, uma série de coisas, de interferências, e que hoje nós julgamos do judiciário, ele se demonstrou até leniente ou favorável, e houve um pequeno lapso de esperança, talvez no comecinho da sua legislatura, em que ele comanda e diz que todos vão estar lá no plenário e discutirá. Mas um dos medos que eu tinha na legislatura anterior do Lira, e que pode estar se revivendo agora, é a questão das comissões e como é que os trâmites das comissões serão tratados em plenário. Por quê? O que aconteceu durante os 2 anos de Lira é que o Lira simplesmente ignorava o que era a pauta das comissões, e haviam grandes projetos importantes que seriam, se tivesse ido a plenário a voto, certamente teríamos uma mobilização popular positiva para até lograr a vitória. No entanto, ele simplesmente ignorava e transformava em projetos prioritários qualquer urgência de projetos que nunca tinham sido apreciados em qualquer comissão, e eram projetos do governo. Entravam como urgência, atropelando todo o regimento interno nesse sentido, e já jogava plenário para voto. Então, rapidamente o Mota, se não reverter esse curso, não só no discurso, mas também nas ações, ele vai virar um Lira 2 muito rápido. E aí, hoje tem um detalhe perigoso. Aprovou-se o orçamento com 50 bilhões para emendas parlamentares. Tem gente aí que está feliz da vida e vai mudar a maneira de votar, sempre a favor do governo. Olha, eu não sei como vou dormir hoje. Pesado. Os deputados norte-americanos Rich McCormick e Maria Elvira Salazar, os dois são do Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, enviaram uma carta ao presidente Donald Trump pedindo punições a Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Entre outras coisas, como escreveu o alemão, entre outras coisas, a lei proíbe a entrada do sancionado em solo norte-americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Ainda bem que você não escreveu cidadãos, né, alemão? A carta assinada pelos parlamentares afirma que o ditador brasileiro, dá uma geral aqui ao alemão, afirma que o ditador brasileiro, nós fazemos assim, você já sabe do símbolo, né? Afirma que o ditador brasileiro Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas também uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Os políticos acusam o ministro do STF de conduzir um, aspas, ataque sistemático contra a democracia no Brasil. O documento também cita o caso de Eduardo Bolsonaro, exilado em território norte-americano, a qual chamou de alarme para o Estado da democracia do Brasil. O deputado Rick McCormick, um dos autores, Rich McCormick, né? Rich McCormick, um dos autores do documento, disse que as sanções também devem se estender ao que ele chamou de cúmplices de Moraes. E segundo informações da imprensa oficialíssima, o jornal O Globo, Paulo Gonet, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso devem ser os próximos alvos do pedido de punição nos Estados Unidos. Então a coisa está ficando grande. Para quem não sabe, a lei Magnitsky foi aprovada pelo Barack Obama, tá? É uma lei proposta pelos republicanos e pelos democratas. É uma das raras leis nos Estados Unidos de iniciativa dos dois partidos. Então, tanto os democratas quanto os republicanos aprovaram uma lei que foi sancionada pelo Barack Obama sem pestanejar e se chama Magnitsky em razão daquele, acho que é um jornalista, né, que foi morto
É russo. O jornalista russo que foi morto numa embaixada do Oriente, né, uma dessas ditaduras teocráticas ou desses emirados, essas coisas muito loucas do Oriente. Esse sujeito foi morto dentro de uma embaixada. Então os dois partidos falam, não, isso é muito grave, isso não pode acontecer numa democracia. Não pode. E um país e uma autoridade que, mesmo que não seja condenada, mas que seja apontada como a grande responsável por uma barbárie antidemocrática, não pode pisar nos Estados Unidos. Não pode entrar. Portanto, não tem visto. Não pode fazer negócio com empresa americana. Nem ser contratado, nem contratar. Por exemplo, não pode ter um Visa, não pode ter um Mastercard, que são empresas americanas. Por exemplo. Não pode mexer no seu patrimônio, se tiver patrimônio lá, porque essa lei permite até o congelamento do patrimônio, confisco de conta. É uma lei muito pesada. Uma lei de democratas e republicanos, então não tem nada de extrema-direita. Sancionada pelo Barack Obama. Um dos pilares do wokeismo. Vale lembrar. E o que Alexandre de Moraes já fez no Brasil? Ora, o Clezão morreu. O Clezão morreu. Uma cabeleireira está sendo tratada pior do que traficante, porque escreveu com um batom numa estátua. Ele é juiz, ele é investigador, ele é procurador, ele é vítima, ele é tudo, só falta ser testemunha. Portanto, ele desconfigurou, não importa os motivos, não importa a exceção, não importa o ineditismo, ele desconfigurou tudo o que se sabia sobre o Estado Democrático de Direito e foi amparado por esses sujeitos que foram citados na sequência. O PGR, o decano e o presidente do tribunal. E agora eles levam essa carta para o Trump. E se o Trump aceitar, a lei passa, os efeitos da lei recaem sobre Alexandre de Moraes e os próximos já estão na mira, como vocês viram noticiado pelo jornal O Globo. Aí eu quero ver, senhores. Sabe por quê? Porque o Senado não vai fazer nada aqui. Mas a gente está vendo que algo vai acontecer. Que vergonha, hein? Que vergonha, deputados e senadores. É por isso que eu disse, Eduardo correndo por fora vale muito mais do que um grupo de deputados correndo por dentro. Professor Marcelo Suano. Pave, eu vou fazer uma pequena esclarecimento. Quando você falou do caso da embaixada, na realidade o Magnitsky, ele era um consultor russo que ele identificou corrupção no Estado russo. Em 2008 ele foi preso. Olha que coisa maravilhosa, a razão que leva... Eu misturei tudo, né? Mas é maravilhoso porque cai como uma luva para a situação que a gente está vivendo. Por qual razão? Ele morreu sob custódia do Estado russo. E ele tinha identificado corrupção. Ele tinha se colocado contra o Estado russo. Essa é a grande questão. Ou seja, a lei cai como uma luva no Alexandre de Moraes. Cai como uma luva. Por isso quando você falou, entra como uma luva. Quando você citou, eu lembrei, não, mas talvez seja, eu fiquei procurando, mas e aí cai como uma luva pelo fato muito simples. Porque o que ela lei representa é um comportamento norte-americano em relação a todos aqueles que não respeitam o Estado Democrático de Direito e cujas autoridades se sobrepõem à sociedade de uma maneira a impor ditatorialmente a sua vontade, independentemente daquilo que são os valores sagrados do Ocidente. E isso, de alguma maneira, acaba sempre prejudicando os Estados Unidos. Por qual razão? Casos como esse, quando tem um grupo de corruptos que tomam conta de um país, eles atrapalham os interesses dos Estados Unidos e o desenrolar normal das ações americanas no mundo. Por isso que eles fizeram esse tipo de legislação. Eles falaram, olha, é um caso em que mostra um Estado utilizando com governantes que não valem nada, que massacram o seu povo, e essa sociedade pode, sendo vítima desse governo, estar abrindo as portas para os nossos inimigos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Parece que a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Praticamente cai como uma luva por essa razão. Quando você... Cai ou entra? Entra. No caso deles, vai entrar. Entra. Mas quando você trouxe o caso dos juristas, é maravilhoso. Por qual razão?
Primeiro, você foi extremamente honesto, elegante, mas foi de uma sabedoria muito grande. Por qual motivo? Pelo simples fato de que os juristas eles são obrigados a recuar porque eles não têm alternativa. Basicamente, é uma comparação que pode ser feita ao caso do Bolsonaro e está irritando, no caso do Eduardo Bolsonaro, está irritando a esquerda. Por quê? Porque estrategicamente o passo que o Eduardo Bolsonaro fez é diferente do passo que os juristas não, que o que os juristas aqui no Brasil estão dando, os advogados, é um passo tático, mas ali foi estratégico. Por causa ele precisava estar lá, porque ele sabia que a tática utilizada pela esquerda é bater moralmente nos caras para ver se os caras recuam. Quando ele vier aqui, simplesmente ele vai tomar porrada de tudo quanto é lugar e vai ser preso, que ele vai sobreviver. Tem um esquerdo aqui, Fernando José de Souza, escreve aqui, Xandão é 10, concordo, Xandão é 10, Potá. É 10, certamente, porque não chegou ainda aí. Como diria no Rio, 10, Potá, 10, Potá. Chegará em determinado momento a esse cidadão. Por quê? Porque não existe limite para aquele que tem a ambição de poder. O poder não se divide. Deixa eu contar um segredo para esse cara. Ou você é a secla daquele que está no poder, ou você é adversário e inimigo. E não existe só adversário. Todos que podem querer compartilhar do poder deles são inimigos. As alianças são apenas pontuais para determinados momentos. A tendência natural é eles se confrontarem até que um só diga, eu sou Lúcifer. Essa é a tendência. Mas tudo bem, só para encerrar, quando você olha e vê a forma como eles estão trabalhando e aquilo que você trouxe, sim, olha como a esquerda, ela sabe o que está sendo feito, porque ela usa isso. Ela chama isso de retirada estratégica. Você lembra da retirada para Serra Maestra? Retirada estratégica é aquela retirada antes de gozar, né? Que seja. Mas é bem pior isso. Mas quando você faz a Serra Maestra, quando eles fizeram a retirada, por quê? Porque você assume uma posição em que pode você olhar melhor do ONAN. Para quem lê a Bíblia, do ONAN, a retirada do ONAN. Que seja. Só concluir. É aquela para não fecundar. É só para eu ser rápido. Mas o detalhe é que você olha de um posicionamento em que você pode entender melhor o campo de combate, que é o que o Eduardo está fazendo. O Eduardo não precisa estar aqui, precisa ter alguém na Comissão de Relações Exteriores para trazer, isso é fundamental, os contratos com a China, os acordos com a China. Isso é fundamental, porque aí dá os subsídios que os norte-americanos vão observar para dizer, realmente é um grupo que tomou o poder no Brasil, está massacrando a sua sociedade, não tem mais Estado Democrático de Direito e estão nos prejudicando. Por isso, estrategicamente, é perfeito. Essa é a razão pela qual existe tanto desespero por parte da esquerda. Que eles estão percebendo que a direita está adotando os procedimentos estratégicos perfeitos. Esses são os melhores procedimentos. E aí, só para encerrar, quando você dá uma olhada naquele... É a terceira vez, hein? Vai ser, mas é para encerrar de verdade, para concluir. Quando você vê a extensão, sim, vai pegar os cúmplices e não ficará parado apenas nesses que estão envolvidos no processo. Aqueles que estão trabalhando em cumplicidade para massacrar a sociedade brasileira. Pegará os familiares, eles serão, sim, sancionados. O procedimento nos Estados Unidos é muito simples. Eles começam identificando as pessoas, depois identificam os grupos, depois identificam os governos. Aí, se nada der jeito, eles sancionam o Estado. É uma escalada. Está no primeiro momento, pegando os indivíduos, eles vão identificar os cúmplices e os familiares que estão trabalhando para fazer com que isso não funcione. Olha, você veja bem, fez bem, né, doutor Azoni? Vejo que o Hugo Mota foi falar esses dias, foi publicamente, falou que não, o Brasil não tem perseguido político, não, o Brasil não tem exilado. E quando você vê o presidente da Câmara... Aí vocês estão. Aí agora vocês também que ficaram aplaudindo. Foi estratégico o Gumota. Foi estratégico o Gumota. Pega na estratégia agora. Pega na estratégia e faz bagunça com ela. Mas se as sanções também vão se estender aos cúmplices, eu pergunto, a gente pode incluir nessa lista o Lula? O Hugo Mota? O Lula, o Pacheco, o Lira? O que está fazendo, bicho? O Lula não sabe nem o que está fazendo. Mas é cúmplice. Mas o Lula não está tendo protagonismo de nada. Ele não está tendo protagonismo em nada. Ele é beneficiário. O Lula é um zero. Ele virá no final, quando for sancionar o governo. Porque a escalada é pessoa, grupo, depois vai para governo e depois vai para o Estado. Mas aí eu acho que acredito que daria um problema diplomático. Por isso eles Mas vamos lá, o que o doutor Azoni acha da zona? Completa a zona, cara. Para chegar num nível que os parlamentares americanos precisam entrar com uma representação para tentar frear os abusos
de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e aqui nós não conseguimos, isso mostra um completo aparelhamento do próprio judiciário e a ineficácia do sistema, porque quem poderia fazer, que é o próprio legislativo, está na mão. Tem medo das sanções de que podem ser feitas. Então, mostra completamente o poder que ficou na mão do STF, principalmente na mão desse senhor, o Xandão, de poder pressionar quase a sociedade como um todo. Até o caso os casos que nós temos de prisão, justamente elas acabam impedindo as manifestações. As pessoas têm medo de postar, as pessoas têm medo de falar, porque ela não sabe se vai ter alguém rompendo sua porta, te levando preso, baseado num achismo do senhor Alexandre de Moraes. Então, isso mostra que realmente, dessa vez eu acredito que tenha um posicionamento. Ou já foi pedido isso alguns meses atrás, que foi feito pelos executivos de uma empresa de tecnologia do Elon Musk, e foi recusado pela justiça americana, falando que não existia evidência suficiente para ser aplicada essas punições. Mas agora, os parlamentares pedindo para o presidente Trump, e o Trump também tinha seu interesse por trás de que isso fosse sancionado, eu acho que agora vem bem forte. Isso... Não, mas essa lei já está sancionada. Não, só ele aplicar é outra lei que estão fazendo para o Alexandre. Mas a Magnitsky já está sancionada. Então, eu acredito que agora, com o apoio do Trump, e o Trump também deixou claro a proteção em cima do Eduardo Bolsonaro, falou que estaria assistido por ele, isso mostra que, olha o ponto que nós estamos chegando. Para você fazer um posicionamento dentro do Brasil, uma oposição, você tem que abrir mão do seu mandato, mudar para um outro país, largar seus familiares, largar a sua origem, ter um apoio do governo local, para que não seja preso, porque tem os acordos bilaterais entre os países, para você ter um apoio do presidente, para que ele possa defender os direitos constitucionais nossos. Olha que ponto que nós chegamos, Padre. A que ponto nós chegamos, Ana Paula? A que ponto? Olha... cheguei ao ponto do Penha-Tóquio. Né? Olha, na terça-feira já havia sinais de que isso aí estava em andamento. Antes do Eduardo Bolsonaro publicar o vídeo dando a notícia de que ele estava se licenciando do mandato, já haviam publicações na internet dizendo que a assessoria do Trump já estava elaborando um documento com sanções para Alexandre de Moraes. Como aquela lei sem censura nas nossas costas não foi aprovada ainda em plenário nos Estados Unidos, a gente já entendeu que era a lei Magnitsky que estava sendo aí dando sinais de que poderia aparecer. Aí logo depois, tudo nessa semana, depois do anúncio do Eduardo Bolsonaro, que é um grande interlocutor nosso junto à comunidade internacional, vem agora porque dependia de uma provocação de algum parlamentar para que o Trump implementasse realmente a lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes. Então me parece que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, lembrando que tem 3 meses só de governo Trump. O Alexandre... Tem 3 meses só de governo Trump e os Estados Unidos mudou a cara. E o Brasil tem 3 anos de governo Lula e ele ainda está falando o que vai fazer. Vai fazer, exatamente. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado,
com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução. Com toda razão de ser, Jesus me fez renascer. Nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução. Com toda razão de ser, Jesus me fez renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou.
Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.